Minha garganta está doendo demais. Mas é isso. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro. Vamos ler no capítulo 3. Primeira Pedro 3. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala peraí. Olha, todo mundo achou hoje. A gente vai ler a partir do versículo 13 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui. Nos conduza neste momento, Pai. Nos ajude a entender o que a Tua palavra tem a nos dizer. Nos ajude a refletir nessas palavras, Pai. Que elas venham entrar no nosso coração e realmente mudar todo o nosso ser. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita por Pedro, como o próprio nome já diz. Pedro, ele inicia essa carta escrevendo, que ele fala da seguinte forma: Pedro, apóstolo de Cristo aos eleitos, que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, e ele fala de diversos locais, ou seja, foi o próprio Pedro que escreveu essa carta. Todas as cartas do Novo Testamento, aqui vai uma curiosidade, quando ela inicia com o nome da pessoa, Pedro, Paulo e tal, essa pessoa escreveu do próprio punho. Ela escreveu da própria mão e aí o restante da carta provavelmente ela pede um copista, alguém que está junto com ela, para escrever para ele enquanto ele fala. Mas quando tem um nome próprio, essa pessoa atesta de mão que foi ela que escreveu. Essa carta ela foi escrita por volta dos anos 60 e dos anos 63 depois de Cristo, durante o reinado do imperador romano Nero. Todos nós conhecemos que o Nero ele foi aquele imperador romano que começou uma perseguição terrível contra os cristãos. Ele chegou ao ponto de incendiar a cidade de Roma, colocar fogo em tudo e falar: foram os crentes que fizeram isso, vamos prendê-los, vamos torturá-los, de quão grande era a maldade dele. E nessa época, os cristãos eles já estavam sendo perseguidos. Então Pedro ele vai escrever essa carta justamente para encorajar os cristãos. Por volta desses anos 60 depois de Cristo, o Império Romano ele já sabia que o cristianismo era uma nova religião. E eles viam aquilo como uma afronta, um perigo, algo que ia contra o poderio militar de Roma, porque eles falavam que Deus é o rei, Jesus é o rei. Então ia contra, de frente com a autoridade da época. Eles entendiam como uma ameaça intelectual, porque os cristãos não se baseavam mais nos escritos gregos, nos escritos romanos, mas agora nos escritos da palavra de Deus, nas cartas, no Antigo Testamento. E também uma ameaça religiosa que eles imaginavam que seria. Por quê? Porque esse povo não acreditava mais nos deuses deles. Não acreditavam mais nos deuses gregos, eles acreditavam em um só Deus. Então eles viam como uma ameaça terrível e ao mesmo tempo começaram uma perseguição para exterminar de uma vez por todas essa religião nova que estava ameaçando o Império Romano. Então Pedro ele vai escrever essa carta aconselhando os irmãos a se submeterem às autoridades terrenas, mesmo que eles estivessem dispostos a sofrer e até mesmo a morrer. Ele fala que eles tinham que suportar essa perseguição, assim como o próprio Jesus suportou, que inclusive faleceu na cruz e voltou a viver. Então, o principal tema dessa carta é como ele pode ser descrito como aqueles que perseveram na fé ao sofrerem perseguições
devem se encher de esperança, porque certamente vão desfrutar da salvação no fim dos tempos. É uma carta que vai encorajar os cristãos, uma carta que vai instigar os cristãos a suportarem a perseguição, a se entregarem a Deus, e também a dizer que devem permanecer fiéis nos tempos de aflição, sabendo que certamente desfrutarão da salvação somente no porvir. Então, assim como Cristo sofreu e depois ele entrou para a glória, assim também os seguidores eles iriam sofrer, mas depois eles seriam exaltados às alturas. Então, hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens chamada Sofrimento da Vida. Nós vamos falar sobre sofrimento, sobre tristeza, e hoje a gente vai falar sobre o jovem cristão e a perseguição no mundo. E eu faço uma pergunta: alguém aqui já sofreu algum tipo de perseguição? Qualquer tipo que seja, ideológica, psicológica, por conta da sua fé? Eu já, principalmente no ensino médio, que eu estudava aqui no centro da cidade. Samuel sabe dessa história, era terrível lá, a ideologia era muito forte, tanto dos dois lados. Quantos de nós, irmãos, todos os dias nós não sofremos algum tipo de retaliação por causa da nossa fé? Preconceito, intolerância, tudo isso travestido de brincadeira, de piada, temas que são sagrados para nós, que são importantes, mas que são tratados como avacalhações, como coisas horríveis. Talvez você que é homem, que está aqui essa noite, quando você se posiciona numa roda, quando você fala que você é filho de Deus, você é zombado, é escarnecido. Às vezes as palavras que são ditas lá não convêm para você, e você se posiciona e aí você vira motivo de piada. Irmãos, isso é um tipo de perseguição, querendo ou não. Talvez as mulheres que estão aqui, quando elas falam, eu vou me casar, eu vou ter um marido, eu vou ter filhos. Gente, coisas simples como essa hoje em dia são terríveis para o mundo. Eles vão totalmente ao combate. Filho? Quem quer ter filho hoje em dia? Casar? Quantos já escutaram isso? Eu já escutei. A Daiane também. A verdade é, meus amigos, que quer seja física ou verbal, a agressão aos cristãos ela é um fato. A organização Portas Abertas, que é uma organização cristã internacional, ela fala que hoje, em pleno século XXI, os cristãos ainda são a religião mais perseguida no mundo, sendo que a igreja na Coreia do Norte, na Somália e no Iêmen lideram essa lista durante vários e vários anos. No Brasil, nós desfrutamos de liberdade religiosa. Então, o Estado ele não pode assumir uma religião para si. Não pode se denominar um Estado católico, um Estado evangélico, islâmico. A gente tem essa liberdade para cultuar a Deus. Mas, mesmo assim, apesar de a gente não sofrer essa perseguição física, muitas vezes há incidência da perseguição ideológica. Então, em uma sociedade como a nossa, onde quebrar os padrões se tornou um novo padrão, aqueles que optam por viver de forma tradicional, seguindo os costumes da Bíblia, é chamado de antiquado, é chamado de antigo. Muitas das vezes não pertencemos a certos locais, não somos bem vistos por aqueles que no seu íntimo eles já cultivam um preconceito a respeito de nós por causa da nossa fé. Isso é verdade ou não é, gente? Como podemos lidar então com essa face da perseguição que nós sofremos hoje no Brasil, principalmente que vem contra os jovens, contra nós, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na rua, qualquer lugar que a gente for, como que nós podemos lidar contra isso? E nós vamos aprender agora com 1 Pedro 3, e eu convido vocês a acompanharem comigo, nós vamos ler versículo por versículo. O versículo 13 começa dizendo: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro ele começa essa sessão no capítulo 3, do seu pensamento, ele já começa fazendo uma pergunta: quem que irá maltratar os cristãos se eles são zelosos na prática do bem? Essa pergunta, a princípio, ela pode parecer uma pergunta boba, uma pergunta sem sentido, inocente, porque se nós formos zelosos na prática do bem, ainda assim a gente sofre algum tipo de perseguição. Apesar disso, a gente ainda sofre algum maltrato. Por exemplo, Jó foi zeloso e cuidadoso, e ele sofreu demais.
Noé obedeceu a Deus, mas enquanto não choveu, ele foi chamado de doido, de maluco. Jesus, mesmo cumprindo a vontade do Pai, foi chamado de filho do Beelzebub. Disseram que o poder dele vinha do próprio demônio. A verdade, irmãos, é que mesmo quando nós somos zelosos ou não, os maus tratos eles vão existir. Seja com os bons ou sejam com aqueles que são maus. Então, qual que é a finalidade dessa pergunta de Pedro? Qual que é essa finalidade? Porque aparentemente não faz sentido. Mas, na verdade, essa pergunta ela tem o objetivo de nos trazer um questionamento de como que tem sido a nossa vida pessoal com Deus. Pedro, quando ele faz essa pergunta, ele está nos questionando, será que temos sido zelosos e praticantes do bem? Afinal, mesmo que soframos fisicamente no presente momento, se estamos firmes na prática do bem, nós podemos ter a certeza de que o nosso galardão está reservado na glória junto com o Pai. Então Pedro ele não está nos dizendo que o sofrimento ele é improvável, ele não vai acontecer, mas ele está nos afirmando que ninguém vai, de maneira final, de maneira definitiva, conseguir nos maltratar. Vocês entenderam? Apesar de sofrermos na presente era, ninguém vai conseguir nos maltratar quando viermos na era vindoura, junto com Cristo. Então a nossa esperança tem que estar na era vindoura, no porvir, onde nós estaremos juntos com Cristo na glória. A palavra diz em Mateus 10, 28, não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então nós não devemos temer as perseguições passageiras, perseguições momentâneas da vida, porque apesar de elas afligirem dores no nosso corpo, elas não podem tocar a nossa alma. A alma, depois que ela resiste às tentações terrenas, ela é recolhida ao paraíso, onde ela descansa eternamente com Deus. Mas se nós virarmos a costa para o Senhor agora, ela é lançada junto com o corpo no lago de fogo e enxofre, no inferno, onde tanto o corpo como a alma são eternamente atormentados. Então essa pergunta que Pedro nos faz não é uma pergunta que se espera uma resposta lógica, uma resposta abstrata, mas é uma pergunta que vai nos despertar para uma reflexão pessoal. Como temos vivido a nossa vida? Temos suportado as perseguições? Temos nos fortalecido em Deus? Ou será que nós temos praguejado, culpado o Senhor pelos males, colocando a culpa em Deus de tudo que acontece no mundo? É isso que Pedro quer nos trazer nessa noite. No versículo 14, ele continua dizendo, mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pedro ele vai continuar falando das perseguições, mas agora ele vai dar uma sequência no pensamento. Agora ele vai falar sobre os sofrimentos e como agir diante deles, porque, querendo ou não, eles vêm durante a nossa vida. Os que estão em Cristo, mesmo que sofram perseguições, calúnias por causa do Evangelho, são bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa mais do que felizes, exatamente, mais do que felizes. Ser perseguido por causa do reino de Deus não deve ser para nós um motivo de tristeza, um motivo de vitimismo, mas um motivo de orgulho, de felicidade, porque estamos sendo perseguidos assim como o próprio Senhor Jesus foi. Todos os apóstolos depois foram, muitos pais da igreja foram, cristãos posteriores foram, e até hoje cristãos espalhados pelo mundo são perseguidos e mortos. Então nós não devemos nos envergonhar disso, mas nos blindar com isso, porque significa que nós estamos exercendo o mesmo ministério que Jesus exerceu. Quando sofremos por Cristo, o nosso ego ele é rebaixado, nosso orgulho ele é destruído. Nós nos lembramos que nós somos pequenos, servos, escravos do Senhor, um Senhor tão bondoso que nos comprou pelo preço do sangue dele, nos faz submissos ao Senhor. Dessa forma, a nossa soberba ela se torna uma insignificância, mas o nosso comprometimento para com Deus ele é revitalizado. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. O medo, irmãos, ele não pode fazer parte da vida do crente. O medo é uma característica daqueles que estão perdidos. Quem está perdido dentro de uma favela no Rio de Janeiro vai sentir o quê? Medo, não é?
Quem está perdido nas ruas escuras de São Paulo ou do centro de BH à noite vai sentir o quê? Medo. Mas aquele que sabe onde ele está, sabe com quem ele está, ele não sente medo. Assim que deve ser a vida do crente. Quando temos a certeza de que Deus está do nosso lado, Ele está conosco, de que Jesus Cristo ele é o nosso guia, que vai à nossa frente, nos guiando, nosso protetor. Então o medo da perseguição, das calúnias, esse medo some da nossa vida. Porque aquele que tem clareza, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. O que a gente pode dizer então agora da angústia? O medo nós já entendemos. A angústia é um sentimento que aqueles que sofrem da insegurança vão sentir. Então, angustiar-se é se sentir impotente, incapaz, ainda por cima amedrontado diante das coisas que parecem grandes demais, impossíveis demais para nós. O cristão, enquanto eleito filho de Deus, noiva de Cristo, não pode aceitar a angústia no seu coração. Nós somos salvos dos nossos pecados. Nós somos chamados à liberdade através do sacrifício de Jesus. Somos convidados ao banquete real, convidados a morar na cidade santa, de ouro, de cristais. E por isso a angústia, a incerteza, ela não pode fazer parte do nosso vocabulário de maneira alguma. Pedro ele está nos dizendo no capítulo 14, no versículo 14, que o medo, a incerteza, a capacidade, os impossíveis, eles devem ser encarados pelo cristão, mas não temidos por ele. 2 Coríntios 4 vai dizer o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não somos destruídos. Esses versos, eles exemplificam como que é a vida do cristão, uma vida que ela é paradoxal, em que viver para Cristo significa literalmente morrer para o mundo, para o nosso bem-estar, para o nosso conformismo, nossos prazeres, mas sim viver uma vida incomodada, que nos incomoda a pensar no próximo, a agir pelo próximo, que busca satisfazer a vontade de Deus, não a nossa própria vontade, em que é melhor dar do que receber, melhor ser pequeno do que ser grande. Então, somos pessoas que mesmo diante da tribulação, não nos sentimos angustiados, mas somos consolados diariamente pelo Espírito Santo. Somos pessoas que mesmo que fiquem perplexas com tudo, com impunidade, com violência no país, com corrupção, notícias terríveis, ainda assim não nos desanimamos de fazer o bem. Apesar de sermos perseguidos por aqueles que querem o nosso mal, ainda assim nós não somos desamparados. Sabemos que nós temos um Pai que nos socorre. Sabemos que temos um Deus de braços abertos, onde nós podemos correr para Ele e nos acalentar no seu carinho. Os braços do Senhor Deus, que sustenta toda a terra, mas mesmo sustentando toda a terra com o poder da sua palavra, esses braços ainda estão abertos para cada um de nós, pequenininhos e pequenininhos. O texto ele vai continuar no versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então Pedro ele vai nos instruir 2 ensinamentos nesse versículo. Ele começa primeiro nos convocando a santificar o nosso coração e entregá-lo a Cristo, reafirmando a primazia de Cristo no nosso ser, o primeiro lugar dele no nosso ser. Quando nós santificamos o nosso coração, quando entregamos ao Senhor, nós estamos deixando claro para nós, para os outros e até e até mesmo para os demônios que nós pertencemos a Deus e não nos envergonhamos dele. Em um mundo onde cada vez mais cristãos sentem vergonha da sua fé, de se professarem publicamente, de falarem do que acreditam, é tempo de nós nos posicionarmos como filhos de Deus, afirmando nossos valores, nossa ética, nossa moral, nossa dependência do Senhor. Entregar o seu coração a Jesus é dizer a todos que Ele é o seu Deus, que Ele continua, que Ele comanda sua vida, que Ele faz tudo pautado em Deus e que nós fazemos tudo pautado nele.
Mesmo que todos digam o contrário, mesmo que sejamos taxados de antiquados, atrasados, ignorantes, no sentido daqueles que ignoram os saberes, ainda assim devemos manter firmes as nossas convicções, nossos costumes. Costumes esses que são baseados diariamente na palavra de Deus, e não em modas, não em costumes seculares, em modas passageiras que daqui a 10 anos vão ter sumido já. A palavra do Senhor é eterna. Há mais de 2000 anos ela está aqui, ela não muda. Mesmo quando todos vendiam pombas e animais dentro do templo do Senhor, Jesus Cristo foi lá e manteve o seu posicionamento. Ele foi contra um sistema corrupto que estava adentrando até mesmo a igreja. Mesmo quando levado diante das autoridades da época, o apóstolo Paulo, ele não negou a sua conversão ao Senhor, de como que ele entregou sua vida a Jesus, de como ele passou a ser usado por Deus, ele manteve o seu posicionamento. Por mais que eles fossem mortos por leões, por feras horríveis, os cristãos eles não negaram o seu posicionamento, sua fé, mas se mantiveram firmes, sabendo de que a dor terrena não se comparava à felicidade eterna. É tempo, irmãos, nessa noite de nós realinharmos nosso caminhar, de nós começarmos novamente a andar segundo o caminho do Senhor. O segundo ensinamento que nós temos aqui no versículo 15 diz respeito ao que nós acreditamos. Ele diz o seguinte: estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. O cristão, irmãos, enquanto seguidor do caminho de Cristo, ele deve estar sempre pronto para defender a sua fé e o que ele acredita. Devemos ter sempre a certeza da nossa salvação, não apenas ter a certeza da salvação, mas também saber explicar o que nós acreditamos, por que nós acreditamos dessa forma, o que aconteceu para que sejamos salvos. Nós temos que estar aptos a falar para o próximo. Não podemos negligenciar o nosso saber no tocante à nossa fé. Muitas pessoas dedicam a vida a aprender coisas sem sentido, coisas inúteis, mas que quando são perguntadas sobre elas, elas sabem explicar tudo que elas acreditam, porque acreditam nessas coisas. Entretanto, nós que somos filhos de Deus, quando somos perguntados talvez por coisas básicas da nossa fé, nós não sabemos explicar. Eu não estou nem dizendo que alguém vai chegar para você e perguntar o que é trindade. Aí você está bem num caminho difícil para explicar. Mas se alguém perguntar quem é Jesus, você vai saber dizer? Jesus é Deus? Como assim? Você vai saber responder? São questões básicas da nossa fé, que nós temos que estar aptos para falar, porque quando nós estamos aptos para falar do que acreditamos, aquilo demonstra um bom testemunho, algo que convence a pessoa. Puxa vida, ele respondeu tão rápido, ele realmente acredita nisso. Ele ficou pensando demais, está me inventando alguma coisa. Percebem a diferença? Deus nos chama para estarmos preparados a explicar sobre Jesus Cristo, sua obra salvadora, seu Espírito Santo que nos consola, a esperança que temos nessa obra salvadora de Cristo. Olha o que diz o Salmo 111:2: grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos nos comprometer a buscar a razão da nossa fé, saber explicá-la a todos que perguntarem e dessa forma influenciar as pessoas a se entregarem a Jesus Cristo, a partir do momento que elas acreditarem no nosso testemunho pessoal. Amém? Versículo 16, ele vai dizer o seguinte: mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Então Pedro, depois de ele nos fazer refletir sobre como tem sido o nosso caminhar, se temos sido zelosos ou não na prática do bem, depois dele nos alavancar, nos influenciar a depender de Deus, a não temer as injúrias, os infortúnios, após ele nos instruir a defender a nossa fé, a apresentar a razão do que nós cremos, agora ele vai falar sobre como deve ser o nosso proceder diante das acusações e das difamações. O que ele diz? Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência. Irmãos, quando nós somos acusados, quando nós somos difamados, quando precisamos nos defender nossa crença, nossa fé, é necessário que nós façamos isso com mansidão e temor, agindo com boa consciência. Não adianta nos intitularmos cristãos
irmos ao culto, louvarmos ao Senhor, sendo que quando somos confrontados, agimos com agressividade, com palavrões, com raiva, com ódio. Enquanto cristãos verdadeiros, filhos de Deus, precisamos agir com calma, com respeito e também com boa fé. É saber lidar com aquele amigo que zomba de Deus, mas que no fundo ele só está ressentido porque o Senhor não fez o que ele queria. É exercer paciência quando alguém disser uma inverdade a respeito de Jesus Cristo e talvez com zelo, com temor, nós repreendermos essa pessoa, mas informarmos a informação correta. É não nos sentirmos superiores em relação ao outro, porque o que nos diferencia do próximo é simplesmente o amor de Cristo que nos alcançou. E talvez Deus queira alcançar aquela pessoa através da nossa vida, mas por causa da dureza do nosso coração, nós estamos impedindo esse agir. É sobre isso que Pedro nos fala quando pede que sejamos mansos, temerosos, cheios de consciência. Qual que seria então a finalidade de Pedro nesse caso? A finalidade é sermos inculpáveis diante do nosso agir. Porque o versículo ele vai terminar da seguinte forma: de modo que naquilo que falem mal de vocês fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Quando somos bons cristãos, quando damos um bom testemunho, aqueles que tentam nos culpar, nos difamar, eles acabam por se envergonhar diante das mentiras. Todos nós conhecemos aquele ditado: contra fatos não há argumentos. E essa é a grande realidade na vida do crente. Quando o nosso agir é um agir íntegro, quando somos humildes, servos, pacientes, amorosos, prontos para falar do amor de Deus, quando somos defensores da nossa fé, e tudo isso é um fato, é algo atestado publicamente por todos, então os falsos argumentos eles caem por terra, eles não se sustentam. Os mestres da lei e os fariseus diversas vezes tentavam acusar Jesus de blasfêmia pelo fato de ele perdoar pecados. Eles esperavam de Jesus um posicionamento falso, que ele negasse, que ele falasse: eu não perdoo o pecado de ninguém, eu não faço isso. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, ele nunca negava as suas ações. Ele perseverava na verdade daquilo que ele fazia. Ele perdoava pecados e não escondia da vista de todos a sua verdadeira missão. Será que nós temos agido como Jesus, que mesmo diante daqueles que mentiam sobre ele, tentavam enganá-lo, continuou firme no seu propósito, no seu chamado? Ou será que diante das primeiras mentiras, das primeiras difamações e acusações, nós somos impelidos a negar a nossa fé, a fazer como Pedro falou: eu não conheço ele, não tenho nada a ver com isso. Como tem sido o nosso agir? Nessa noite, Deus está falando conosco. Ele está nos estimulando a perseverarmos, a preservarmos a nossa conduta, continuarmos a nossa caminhada, a permanecer no caminho, não nos deixar enganar ou influenciar por pessoas que querem o nosso mal. Amém? O amém é sempre a pausa para tomar água. Então, caminhando para o final agora, Pedro ele termina dizendo no versículo 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Irmãos, muitas das vezes o sofrimento ele é inevitável na vida do crente. Na maioria das vezes, na verdade, nós iremos sim sofrer, iremos ter momentos de crises, de tristezas, de solidão. Entretanto, a palavra ela nos instrui quanto a isso. Ela afirma que é melhor sofrermos por praticarmos o bem do que por praticarmos o mal. Existem diversos exemplos na Escritura de pessoas que não sofriam nenhum mal, mas elas escolheram fazer o mal e por causa disso elas começaram a sofrer. Olhem só, Caim, em Gênesis 4, ele matou o seu irmão Abel por inveja e ele foi condenado por Deus a viver errante, a viver fugitivo. Ele perdeu sua família, sua terra, teve que carregar um sinal, uma marca da sua maldição. Ele podia apresentar o seu sacrifício a Deus e ele não tinha nenhum sofrimento naquele momento, mas ele escolheu fazer o mal, ele matou o seu irmão e ele colheu as consequências. Uma marca da maldição, onde ele foi, as pessoas se afastaram dele. Ananias e Safira, quem lembra dessa história em Atos 5?
Eles mentiram para o Espírito Santo sobre uma doação que foi feita na igreja, roubaram da casa do Senhor. Consequência, ambos caíram mortos instantaneamente. Duas pessoas que serviam a Deus, que tinham tudo para abençoar mais pessoas, mas escolheram fazer o mal. Por causa disso, elas foram condenadas. O rei Saul, por exemplo, em 1 Samuel 9, desobedeceu a ordem de Deus de não destruir completamente os amalequitas. Ele passou a ser atormentado por um espírito maligno, e aquela pessoa que livrava ele do espírito maligno tomou o seu lugar como rei. Por outro lado, na Bíblia também nós encontramos exemplos de pessoas que, mesmo já sofrendo, escolheram fazer o bem e foram abençoadas. Jó é um grande exemplo. E mesmo diante de sofrimento, da perda dos filhos, da saúde, dos bens, ele escolheu temer o Senhor. Ele escolheu confiar no Senhor, mesmo na mais profunda e terrível desgraça na sua vida. E ele foi restaurado. O José do Egito foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, preso injustamente por recusar o pecado com a esposa de Potifar. Manteve-se íntegro, disposto a servir, e Deus o exaltou ao maior cargo no Egito. Usou a vida dele para salvar muitas famílias, inclusive a própria família dele. Que dizer de Ruth, irmãos? Perdeu o marido, morava num país estrangeiro, era pobre, sem perspectivas de vida. Ela acompanhou a sua sogra, confiou em Deus, trabalhou com humildade, colheu aquelas espigas no campo, e ela foi redimida, se casou, e ela inclusive se tornou uma precursora de Jesus Cristo, porque o nome dela aparece na genealogia de Jesus. Nessa noite, meus irmãos, Deus ele nos convida a, mesmo diante dos sofrimentos, confiar no poder dele, confiar no agir dele, e dessa forma nós vamos poder alcançar graça, misericórdia, benevolência, tudo isso por parte de Deus. Amém? 3 aplicações práticas para colocarmos em prática ainda essa semana. Posicione-se com coragem, mas também com mansidão. Não devemos esconder a nossa fé em ambientes como escola, faculdade, trabalho, mas a gente tem que declarar com humildade: eu sou um cristão, eu respeito você, mas essa é a verdade da palavra de Deus. Não devemos debater por vaidade, superioridade, nada disso, mas por amor à verdade. Quando nós somos questionados, devemos evitar a raiva, a zombaria, a ironia, o sarcasmo, mas ter um autocontrole, responder com clareza, com firmeza. O objetivo nosso maior é glorificar a Deus, não é vencer uma discussão. A segunda aplicação que nós devemos colocar em prática, fortalecer o nosso conhecimento bíblico. Estudar a Bíblia todos os dias, ler bons livros, ouvir boas pregações, participar de estudo bíblico, das células. Conhecimento, ele vai fortalecer a nossa fé, vai nos dar firmeza nos tempos de oposição. E por fim, reagir às perseguições com integridade e com testemunho. Ao invés de nos vingar, irmãos, ou de desanimar diante das zombarias, das exclusões, devemos responder tudo isso com um testemunho íntegro de vida. Seja honesto, seja trabalhador, gentil, fiel nos relacionamentos. Mostre pela prática o caráter de Cristo em você. E quando alguém te ridicularizar por você ser cristão, ao invés de rebater, nós devemos orar por aquela pessoa e continuar firmes no nosso agir. E com o tempo, a coerência do nosso testemunho vai constranger essa pessoa e tocar o coração dela. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez para encerrarmos este momento? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos repassou nessa noite. Nos ajude, Pai, a colocarmos tudo o que aprendemos aqui em prática. Nos ajude, Pai, a sermos mais parecidos com Cristo, aquele que tem que nos influenciar, e não com diversos influenciadores que nós vemos por aí, mas com aquele que morreu, que se entregou, mas que ressuscitou ao terceiro dia, o nosso maior exemplo. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus que nós fazemos.